Salve pessoal, salve para todo mundo. A cultura, como diz, é a favor de tudo e de todos. Nós tínhamos parado na página 45 e vamos continuar com a leitura do livro Universo e Desencanto. Livro 74, página 45, beleza pessoal? Estou falando aqui de Goiás, beleza? Sou um goiano aí meio do pé rachado, não sei ler muito bem não, mas estou lendo aqui, estou aprendendo. Tá bom, gente? Bom, e para os que estão gostando, dá um joinha aí e se inscreve no canal aí, ó. Se inscrever no canal, recebe por e-mail os outros vídeos, que é a série de vídeos que eu estou fazendo. Beleza? Vamos desenvolver o raciocínio, vamos desenvolver a evidência, o aparelho, hã? Vocês não estão desanimados não, né, gente? Então bora. Sol tá bacana, raiando, são agora 10 horas, faltam 5 às 10. E nós vamos na leitura, vamos que vamos na alegria, porque conhecimento traz alegria pra gente, viu? Eu estou muito feliz hoje, muito obrigado, viu? Bom, para onde? Bom, vamos lá, começar de novo, página 45. Para onde vai? Como veio e como vai? Quem já se conhece não perde mais tempo com o que já terminou. O que passou a se conhecer quer somente tratar de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro mundo, um mundo racional. Quem se conhece não quer mais pensar e sim raciocinar. Quem se conhece tem medo de pensar, porque sabe que o pensamento foi feito para lapidar, e quem pensa está sendo lapidado. Quem se conhece sabe o que é o pensamento, e estão todas as... Desculpa aí, pessoal. Quem se conhece sabe que no pensamento estão todas as ruínas, que foi para a lapidação do animal racional. E quem conhece o que é o pensamento, o que é um raciocínio, não quer mais pensar, tem medo de pensar, porque já foi lapidado, não quer mais pensar, não quer mais penar. Quem se conhece tem pavor do pensamento, porque tem pavor do sofrimento, porque sabe o que foi o pensamento, e por isso todo pensador sempre foi um sofredor, sempre sofrendo. E quem se conhece, conhece o que é o pensamento, sabe qual é o objetivo, e não quer mais pensar, porque não quer mais sofrer, não aguenta mais sofrer. Quem se conhece trata imediatamente de ler e reler para desenvolver o seu raciocínio. Por um raciocínio está tudo que necessita, toda a solução que necessita e tudo que é necessário. Uma pausa, pessoal, rapidamente aqui. Tudo é energia. Como o livro foi ditado por um ser do mundo racional, do mundo que gerou esse mundo aqui, então ele veio aqui, se transformou em um humano com raciocínio desenvolvido e ditou toda a leitura do livro, todas as palavras do livro. Então, entre eu e o livro, nós criamos um campo. Como tem o campo eletromagnético, tem o campo da energia racional. Então, entre eu e o livro, eu estou ligado na tomada. Quando eu estou lendo um livro no Universo e Desencanto, o meu raciocínio, a grande opinião, ela está sendo alimentada. Mas só que você não está vendo porque você não tem evidência. Com evidência você vai ver. Quando eu vim pegar no livro, vai ver que tem uma energia saindo do livro e entrando dentro do nosso cérebro, desenvolvendo a terceira parte, que é a primeira parte do pensamento, segundo a imaginação e agora o raciocínio. Tá bom, pessoal? Só essa pausa aí para vocês aí, desculpa aí. Só para dizer aqui, para não ser fora do foco da leitura. Então vamos lá. Quem se conhece
faz de tudo para desenvolver o seu raciocínio com mais brevidade possível, para se desligar da lapidação da dona do pensamento, porque o raciocínio está pronto. Porque o raciocínio está ao ponto primordial da vida eterna, da vida racional. No raciocínio estão as portas do mundo racional, aberta a todos, aberta para todos, para toda a humanidade. Querem voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E todos querem raciocinar, desenvolver cada vez mais o seu raciocínio para chegar no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Quem se conhece não quer mais pensar, tem pavor do pensamento, porque tem pavor do sofrimento, porque sabe que o pensamento estão todas as ruínas reunidas para a lapidação do pensador. E por isso todo pensador é um sofredor, exposto a todas as ruínas para a sua lapidação. E quem se conhece tem pavor do pensamento, quer tratar de desenvolver seu raciocínio, lendo dia e noite, noite e dia, para desenvolver o mais depressa possível, para se desligar da dona do pensamento, da dona do chão, da vida no chão, e se ligar em cima, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Com um raciocínio, tudo bem, para melhor sempre. E com o pensamento, tudo de pior, evoluindo sempre para baixo, para as classes inferiores. E quem já se conhece tem pavor de pensar, quer somente raciocinar o direito e a razão da verdadeira fase natural da natureza, a fase racional, porque sabe que o raciocínio é o ponto vital da vida eterna, a vida verdadeira, a vida racional. E quem já se conhece tem pavor de pensar, porque sabe para que foi feito o pensamento, somente para lapidar o pensador, e por isso todo pensador sempre foi um sofredor. Então quem se conhece tem pavor de pensar, somente quer raciocinar. Uma pausa rapidamente. Tem uma parte que o Racional Superior fala em um vídeo, que depois foi traduzido em áudio, em MP3, ele fala que se o pensador for fazer uma viagem e for perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, mas o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. É ele que construiu essa máquina. Então, a natureza que pegou as partes eletromagnéticas e o raciocínio que criou essa máquina humana, com o raciocínio na grande opinião, que está transformado em forma de máquina do raciocínio, na grande opinião. Tá, pessoal? Por isso, todo pensador sempre foi sofredor. Então, quem se conhece tem pavor de pensar. Quem quer somente raciocinar, para que tudo dê certo sempre, raciocinando vai bem, vai acertando, e pensando vai desacertando, porque o pensamento do animal racional e o raciocínio e o aparelho. Quem já se conhece quer somente tratar de desenvolver o seu raciocínio para ter condições de voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Por quê? Porque passou a se conhecer e sabe que o raciocínio é o elo de ligação com o verdadeiro mundo, o mundo racional, o ponto positivo da vida eterna, que em pouco tempo está desenvolvido por um estado natural da natureza ser esse. E não só perder tempo com a vida do pensamento, perdendo tempo com a vida do pensamento, custa mais a desenvolver o raciocínio. Mas quem se conhece não perde mais tempo com a vida do pensamento, porque tem pavor de pensar, porque com o pensamento a lapidação é tormentosa, a existência da multiplicação do sofrimento, para vez que agora só sofre quem não se conhece. Quem se conhece já sabe o que deve fazer para deixar de penar e sofrer. É ler e reler para desenvolver o raciocínio, porque não desenvolvendo o raciocínio continua a penar e sofrer, porque por estar ligado à dona do pensamento,
por ser lapidado e bem lapidado. Por ela já estar, por já chegar à lapidação. E por ela chegar à lapidação, chega de sofrimento, chega de padecimento, chega de tantas ruínas, chega de tudo de ruim, de quanto é de ruim, chega de lapidações feitas pela dona do pensamento. A vida do pensamento, como estão vendo, é horrorosa, é pavorosa, a multiplicação do sofrimento. E quem quer ficar ligado à dona do pensamento depois que passou a se conhecer? Quem que quer ficar ligado à dona do pensamento? Quem já se passou a se conhecer? Hein? Ninguém. Todos lendo dia e noite, noite e dia, para desenvolver o raciocínio, a evidência racional, o aparelho racional, e assim todos ligados em cima no seu verdadeiro mundo, de origem, o mundo racional, todos voltando naturalmente para o estado real da vida esta, o estado real da vida eterna, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Mas todos viviam sem se conhecer, porque ainda não tinha chegado à fase do direito, da razão, a fase da natureza, a fase racional, mas já de tempo, já de muito chegou agora, todos tratando de desenvolver o seu raciocínio para sair desse buraco aí do chão, onde todos penavam, e por não saberes o porquê que assim são, todos vivendo todos vivendo em completo desconhecimento de si mesmo. Ninguém sabia o porquê da vida, porque ninguém se conhecia e não sabe o porquê da vida por não se conhecer. E nesse estado de desconhecimento de si mesmo, vivia o animal racional, sem saber o porquê que assim era, e sem saber o porquê que todos assim são. E todos viviam completamente desconhecidos do porquê que assim são, porque ninguém sabia o porquê da vida, seguida e feita de um pingo d'água. E esse era o estado da vida do animal racional, vivendo na classe de animal sem saber o porquê. Não se conhecia, por isso vivia como um animal de origem desconhecida, por ser um animal desconhecia sua origem de racional, nessa classe sofredora e mortal, todos sofrendo, todos penando, porque ninguém se conhecia, ninguém sabia o porquê que assim era, e vivendo todo esse estado precatório de desconhecimento de si mesmo. Precatório sim, porque aí estava com essa vida provisória, passageira, sem ninguém saber o porquê, uma vida precária, uma vida provisória. Ninguém sabia por que era assim, ninguém sabia o porquê vivia assim, ninguém sabia o porquê do seu princípio e do seu fim, porque ninguém se conhecia. E essa era a vida do animal, viver sem se conhecer e penando sempre, e como nunca pôde ser, por ser um sofredor imortal sem saber o porquê. E essa era a vida amargurada do animal de origem racional, que desconhecia a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro destino por não conhecer as transformações das classes inferiores. E assim, dessa maneira, dessa forma, tornando pavorosa, por viver uns contra os outros, destruindo uns aos outros, vivendo a classe que estava, a categoria que ninguém sabia o porquê da sua causa. E essa era a vida do animal racional, que vivia sem se conhecer, e por isso não sabia o porquê vivia. E hoje todos passaram a se conhecer, e por isso ninguém quer mais pensar. E por isso quer mais pensar, tem pavor de pensar. Hoje todos querem raciocinar, porque no raciocínio está tudo de belo, está tudo de sublime, está a verdadeira salvação de todos, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, para o mundo de todos, o mundo racional. E hoje todos somente querem raciocinar,
por a fase natural da natureza ser a fase racional. Todos querem raciocinar, todos querem ficar ligados à natureza, por a natureza ser racional. Todos querem ficar ligados à áurea racional. Todos querem ficar ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Ninguém quer mais pensar, ninguém quer mais ser lapidado, ninguém chega de tanta lapidação, porque ninguém estava mais aguentando a lapidação que vinha se passando, e por isso todos têm pavor de pensar, porque tem pavor do sofrimento. Todos querem raciocinar para ficar livre do pensamento, livre da lapidação feita pela dona do pensamento. Ninguém quer mais ficar ligado ao chão, porque sabe para onde vão. Hoje todos querem ficar ligados em cima, porque sabe que ligado em cima volta para cima, volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E ligado ao chão, continua no chão, em classes inferiores, sempre em transformações de uma vida para outra, em classes inferiores, sempre aí no chão. Hoje ninguém quer mais ficar ligado à dona do pensamento, ligado à dona do pensamento, para não continuar mais na vida no chão, e nas classes inferiores, por perceber as transformações da deformação. Ninguém quer continuar mais se transformando mais para baixo do que estão. Todos, agora, depois que passaram a se conhecer, todos querem somente desenvolver o raciocínio para deixar de assim ser e pôr o raciocínio ser o ponto vital da vida racional, o ponto vital da vida eterna, o ponto vital da eternidade. Em virtude disso, ninguém quer mais pensar e sim somente raciocinar, tratando de ler e reler para desenvolver o raciocínio, o ponto vital da vida racional. E hoje todos têm pavor de pensar, porque passaram a se conhecer e conhecer a dona do pensamento, de forma que se conhecer somente quem quer raciocinar e não mais pensar, devido ao pensamento ser um grilhão de ser grilhões de vida do pensador, grilhões essas para a lapidação do pensador, para a imaginação do animal, para a inspiração do animal, para a formação do seu próprio mal, para ser lapidado por ele. E por isso que todos pensam, e por isso que todo pensador é um sofredor, por o comando do pensador está com a dona do pensamento. A dona do pensamento é que fez a máquina do pensador, e por isso todo pensador é que transmite todo o pensamento à máquina do pensador, para que o pensador execute o que está transmitindo na máquina do pensamento. Quem conhece a dona do pensamento não quer mais pensar nem viver em sofrimento, em tormento, não quer mais ficar nessa classe de sofredor imortal. Por isso todos querem pensar, querem tratar de se desenvolver o raciocínio para passar para uma classe superior de animal racional, que é a classe de aparelho racional, de forma que ninguém quer continuar mais na classe inferior de animal racional. Todos querem a classe superior, a classe de aparelho racional, a classe de desenvolvimento do raciocínio. Todos querem passar a raciocinar para se ligar ao seu verdadeiro mundo, um mundo racional, e não mais pensar, ficando com o pavor da classe de animal racional, ficando com o pavor da classe do pensamento, ficando com o pavor do sofrimento e do tormento irresistível. E daí, todos lendo e relendo para desenvolver o seu raciocínio, para se ligar à meta final da sua verdadeira origem, que é o mundo racional. A dona do pensamento ficando imensamente satisfeita pela salvação de todos que foram lapidados por ela. E essa era a fase. E essa é a fase brilhante, natural da natureza, a fase racional,
a fase do desenvolvimento do raciocínio e da evidência racional e do aparelho racional.